programa Diálogo em Comunidade, esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande contar aí com a participação de vocês, saber que vocês estão compartilhando, fazendo esse programa chegar aí a muitas comunidades. Então, é muito importante saber que vocês estão aí nos apoiando nessa luta, né, tão bonita de comunicar. Nesse tempo aí quaresmal, tempo de Páscoa, tempo de reflexão, que nós voltamos aí o nosso olhar para muitas questões que a igreja nos apresenta e também voltamos o nosso coração para a conversão, nós continuaremos conversando sobre esse tema. Eu quero convidar aí, aqui, né, a pessoa que sempre me ajuda. Bem-vinda, Cleusa. A todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial de SEBS, de 18 a 22 de julho de 2023, logo aí, né? Hoje, nós temos uma pessoa muito especial também, o padre Volney, aqui da paróquia São José Operário, que vai hoje acompanhar, né, e dar, assim, umas explicações sobre a Semana Santa conosco. Olá, padre Volney, tudo bem? Tudo bem, dona Cleusa? Estamos aqui à disposição. É uma alegria poder participar também desse momento e poder passar um pouquinho, algumas informações sobre isso que está acontecendo agora em nossa igreja. Esse tempo, passamos aí, estamos quase chegando ao final do tempo quaresmal e vamos entrar no tempo agora que é a Semana Santa. É uma alegria podermos, pela graça de Deus, participarmos de mais uma Semana Santa, né? Semana de intensas orações, onde as pessoas acostumam lotar as nossas igrejas, graças a Deus. E então é tempo de louvarmos e agradecermos a Deus e creio e acredito que todos nós, o pouco ou bastante, conseguimos fazer um pouco uma reflexão, participação através das celebrações da missa, principalmente esse ano, quando a palavra de Deus orientava sobre, na liturgia, o Evangelho de Lucas, que nos apresentou aí nesse percurso de 5 semanas, o tema é em relação à nossa conversão e à misericórdia de Deus. Para chegarmos à verdadeira conversão, necessitamos a misericórdia de Deus. E assim, reconciliados com Deus, né, principalmente buscando fazer essa passagem, que é a Páscoa também em nossa vida, entrar nesse tempo quaresmal, entrar nesse tempo dessa Semana Santa com o coração mais convertido e assim vivemos esse espírito das celebrações, que é a abertura que vamos fazer agora nesse final de semana com a celebração do Domingo de Ramos. É isso mesmo, né? Muito importante a gente celebrar enquanto igreja, enquanto comunidade, essa caminhada do povo de Deus. Nós costumamos dizer que é muito próprio das comunidades eclesiais de base, é muito próprio do povo de Deus, é caminhar. Tanto que nós iniciamos aí a Semana Santa, né? Essa última semana da Quaresma, na qual a gente já se prepara para a Páscoa, e nós vamos aí meditar os últimos dias, né, da vida de Jesus Cristo antes da sua ressurreição. E nesse tempo, né, tem início, então, com o Domingo de Ramos, já com a caminhada, ali com a procissão de Ramos, e depois com o Tríduo Pascual. O que é Semana Santa? Qual o significado do Domingo de Ramos? Como que as nossas comunidades podem se preparar ainda melhor para vivenciar esses momentos aí que nós estamos iniciando? Olha, todos os anos, então, a gente sempre inicia a Semana Santa com essa celebração de Domingo de Ramos. Nós recordamos, na verdade, a chegada de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele caminha em direção a Jerusalém, então ele está chegando e entrando em Jerusalém. E lá, pelo povo, ele é aclamado rei. Quando a gente canta também junto a Hosana Rei, Hosana Rá, ou seja, saudamos a Cristo, nosso verdadeiro rei. Então, o Domingo de Ramos faz essa entrada de Jesus em Jerusalém e vai caminhar em direção à sua paixão e morte de cruz e ressurreição. E a igreja também nos remete nessa lembrança de estamos entrando o Domingo de Ramos nessa grande mistério que é a Semana Santa. E que a gente recorda também aquele gesto que as pessoas fizeram ao saudarem Jesus quando ele entrou em Jerusalém como rei. E nós também repetimos todos os anos, nessa celebração do Domingo de Ramos, esse gesto também de saudarmos a Cristo como o Rei, o nosso Rei,
e a ele caminhamos com ele em direção também à nossa paixão e morte e cruz. Então, nesse tempo, né, da Semana Santa, nós já estamos, né, no domingo de Páscoa. Então, na Quinta-feira Santa, tradicionalmente, de manhã, o bispo, né, e todos os sacerdotes da diocese, eles concelebraram a missa crismal, onde os santos óleos, né, são benzidos. E qual a importância, o significado dos santos óleos para nós cristãos, né? Tem algum valor? Tem alguma importância esses santos óleos? Sim, é uma celebração um pouco... Hoje é muito mais conhecida, né? Essa celebração que a gente chama de Santos Óleos, ou celebração do Crisma. Todos os anos, nesse período da Semana Santa, por questões pastorais, algumas dioceses fazem, às vezes, na segunda, na terça-feira, quarta-feira, mas geralmente é sempre na quinta-feira, na parte da manhã, mas aí depende de cada realidade, de cada diocese. E é o bispo que determina esses horários. É uma missa que, na verdade, celebra também na quinta-feira, porque, junto com a missa do Crisma, é feita também a renovação das promessas, principalmente dos padres que estão ali, junto com o bispo, em comunhão com o bispo nessa celebração. Então tem a ver porque no dia, na quinta-feira, a gente celebra também a instituição da Eucaristia, conhecida também como missa do lava-pés, principalmente à noite. Então nós que somos os padres, então a gente é um momento de, junto, em comunhão com o bispo, consagrarmos e abençoarmos os óleos que são usados no sacramento. Primeiro, o sacramento do batismo, que é a porta de entrada para todos os outros sacramentos, onde nos configuramos a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Também através do sacramento do batismo. Então, ali o bispo faz a bênção do óleo do batismo, aquele óleo que é passado no peito daquele que vai ser batizado. E também tem a confecção do Santo Crisma, que é o óleo do Crisma, onde esse óleo é usado nas celebrações de Crisma, principalmente presidida pelo bispo, e que tem a representação e tem a função também do Crisma, ou seja, a gente recebe o dom do Espírito Santo. No batizado, é feita a primeira unção do Espírito Santo. Depois, lá com a idade, através da catequese, a idade de 13, 14, 15 anos, o jovem é chamado a confirmação, ou seja, ele recebe, então, ali, pela imposição do bispo, o sacramento do Crisma, onde incute no crismado os dons do Espírito Santo. Nós temos também a bênção do óleo dos enfermos nessa celebração. O óleo dos enfermos é um óleo que os padres usam quando somos chamados, convidados a ir a um hospital, ir a uma casa, atender as pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que vão passar por uma cirurgia. Então o padre é chamado pelos familiares, geralmente é assim que acontece, por alguém, e a gente vai lá e dá, então, a unção dos enfermos. Não é a extrema unção, mas é a unção dos enfermos, que a graça de Deus, que através daquela unção, que também, por isso que só padre ou bispo pode ministrar, posso assim dizer, esse sacramento, porque tem a dimensão também de perdoar os pecados do pecador, do enfermo. E a gente, através desse sacramento da unção dos enfermos, tem visto a graça de Deus acontecendo na vida de muitas pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, e através dessa unção dos enfermos, ela recupera a sua saúde e volta ao convívio da sociedade, da comunidade, da família. Então, nessa celebração do Crisma, ou dos Santos Óleos, nós vivemos em comunhão nesse dia, então, com o bispo e toda a igreja, abençoados e confeccionado o óleo. Abençoado o óleo do batismo, o óleo da unção dos enfermos e confeccionado o óleo do Crisma. E por que confeccionado? Porque o bispo, ele toma nas mãos o óleo e aí ele mistura um perfume, uma essência de perfume dentro do óleo. Então, o óleo do Crisma é óleo perfumado, cheiroso, um óleo que tem um cheiro, porque tudo aquele que é também ungido pela ação do Espírito Santo é chamado a exalar o aroma do Cristo vivo, ressuscitado. Essa é a função, principalmente, dos 3 sacramentos que a gente utiliza de óleo. Esses óleos, então, todos os anos são celebrados, ou seja, são abençoados ali e confeccionados, como eu disse, o do Crisma,
nessa celebração dos Santos Óleos, que acontece geralmente na quinta-feira de manhã. Esses acontecimentos da Semana Santa, eles acabam marcando profundamente, né, a nossa vida de cristão, de cristã, e também a vida das nossas comunidades. Eu tenho lembranças, assim, da infância, né, que a minha mãe fazia todo um modo diferente, assim, na casa, cobria as imagens de santo com algum pano, e depois da celebração na igreja ficava aquele silêncio ali com o sacrário aberto, né? Porque na Sexta-feira Santa a gente não celebra a Eucaristia, mas a celebração da paixão do Senhor, né? Na qual a cruz é o alimento principal, né? É a cruz que é ali adorada, reverenciada pelos fiéis. E essa celebração é dividida em 3 partes, e uma delas é o beijo da cruz, né? E essa figura da cruz ela é muito forte para nós cristãos. Acho que todos têm essa lembrança aí do tempo da pandemia, quando o Papa foi fazer aquela oração ali, né, naquela cruz molhada, numa praça vazia, e eu acho que representou muito bem o sentimento que a gente tem também nesse dia, né, onde a gente está ali reverenciando e celebrando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco para as nossas comunidades, né, do significado do beijo da cruz, do significado dessas celebrações que acontecem no dia da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, como a gente diz. Então, a gente pega o gancho sempre na quinta-feira, né? Ou seja, o Tríduo Pascal, que nós temos o costume de demos o nome a essas 3 celebrações. Nós começamos, então, na quinta-feira, com a missa conhecida como Missa Lava-Pés, a instituição da Eucaristia. Depois, então, a igreja ela é desvestida, ou seja, é retirada as vestes. A gente, em muitos locais, é tirado também as reservas eucarísticas. A igreja, no único dia do ano que a igreja não celebra a Santa Missa, é na Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira Maior, como algumas pessoas costumam dizer, né? Usar essa expressão mais popular. Sexta-feira Santa, pelo próprio nome já diz, né? Eu recordo quando era criança, nesse dia em casa, a minha mãe, que hoje tem 76 anos, e ainda cultiva um pouco esse costume, não se faz limpeza, ou seja, ela não fazia trabalho em casa. Nesse dia ela dizia para todos nós, os filhos, hoje não pode limpar a casa, é um dia de silêncio, um dia de interiorização, é um dia de oração. E uma coisa que ficou marcado na minha infância é que nesse dia sempre ela não fazia também almoço, mas ela fazia um alimento diferente, que era o pão. Ela, como a gente morava no sul, não tinha tanto peixe como aqui no Mato Grosso, né? A gente pegava, ela comprava sardinha, fazia com tomate, então era aí suco, aqueles que suquinhos antigamente, né, de pacotinho, que era o que tinha na época. E a gente então se alimentava dessa forma, sabia que na sexta-feira o alimento seria diferente, era um dia diferente, um dia de oração, um dia mais de... Ela não deixava às vezes nem ligar a televisão, não ligar o rádio, porque era um dia de interiorização, de espiritualidade, um dia de oração, um dia de recordarmos o Cristo morto. É o dia que a igreja celebra, então, tudo aquilo que é a paixão e morte de cruz, ou seja, é o dia que Jesus se encontra com a cruz. E nós temos o costume também de, a cruz para nós não é mais um sinal de morte, né, para nós cristãos católicos, mas é um sinal de conversão, um sinal de que, ao dar o beijo no Cristo crucificado, sabendo que não estamos ali somente beijando uma pessoa morta, como representa, né, a própria cruz, como um sacrifício, mas estamos... uma dimensão vai muito mais além do simplesmente um simples beijo no objeto, mas é recordar, fazer a recordação e lembrar que através da cruz Jesus venceu a morte, vai vencer a morte, que é a Páscoa. Então, essa celebração da Sexta-feira Santa é uma celebração realmente onde a gente precisa olhar para a cruz e, como diz aquela velha canção, que foi por amor, e é por amor que Jesus se entregou na cruz. Então, é sentindo, é vendo, é participando desse grande mistério da morte de Jesus, que deixou ser pregado na cruz por amor à humanidade, por causa dos nossos falhas, nossos pecados. Na cruz pagou com a sua vida a remissão de todos os pecados. Então, por isso, a gente também tem posso dizer assim, valoriza esse momento do beijo da cruz,
com um gesto de carinho, de amor a Cristo, por ele ter doado a sua vida por todos nós. Isso, padre. Também, cada um recordando aí, né, o tempo da Semana Santa, também em minha casa, minha mãe não deixava, não. Durante a Semana Santa, até o Sábado Santo, nós tínhamos que não podia ligar rádio, né? Não falar alto, muito respeito e bastante oração. É por aí mesmo, viu, padre? E depois vem o Domingo da Alegria, né? O grande domingo, que é o domingo de Páscoa, que a igreja ela celebra com grande alegria o dia mais importante de todo o ano litúrgico, a ressurreição do Senhor. É um dia de esperança para todos nós cristãos. Então, qual a mensagem que o Senhor deixa para nós nesse dia tão especial para nós cristãos? Então, da Cleusa, antes de falar da Páscoa, né, a gente precisa recordar que também a gente passa no Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado. O sábado também, para nós, é um dia de alegria, ou seja, não é Páscoa ainda o sábado santo, mas é o sábado aleluia. Antigamente, né, até se dizia assim, uma forma de brincadeira, e alguns levavam a sério, que era o dia de tirar a aleluia das crianças, né? O pai não dava, a criança fazia arte durante a Páscoa, aliás, a Quaresma, então no sábado de aleluia era o dia de pegar o chinelo e dar umas palmadas lá, tirar o aleluia da criança. Mas é o dia também de uma grande celebração, onde uma celebração que a gente recorda toda a passagem do Antigo Testamento, da vida do povo escolhido, do Novo Testamento. É uma celebração especial, onde nós temos aí a bênção do fogo novo, tem a procissão de vela, a gente abençoa o Círio Pascal, que vai ser usado ao longo do ano, principalmente nos sacramentos da primeira comunhão, batismo, primeira comunhão e crisma e matrimônio. A gente abençoa a água, é feito em muitas comunidades, paróquias, é feito os batizados nessa celebração. E é uma celebração de vigília também pascal, ou seja, a gente vai estar em vigília para aí um grande dia que é no domingo, a Páscoa. E a Páscoa para nós é ressurreição, é recordarmos que também tudo aquilo que Jesus fez, ele nos chama a viver também essa experiência. Claramente, todos os anos, no tempo quaresmal, nós somos chamados a uma vida de conversão, a fazermos essa longa caminhada de 40 e poucos dias até a Páscoa, para estarmos cada ano renovando, fazendo essa passagem do homem velho para o homem novo. E na certeza que a Páscoa é a maior de todas as celebrações, onde temos a plena certeza que Jesus está vivo, ou seja, como diz o próprio São Paulo, se com Cristo morremos, com Cristo vamos ressuscitar. É a esperança, é a certeza que não estamos buscando e caminhando em vão, que a nossa caminhada não é uma caminhada em vão. Não estamos aí caminhando, seguindo alguém que vamos chegar no final da vida e, bom, e agora? O que vai acontecer? Vamos ser salvos ou não vamos ser salvos? Não, nós temos a plena certeza que, volto a repetir a frase de São Paulo, se com Cristo morremos, ou seja, caminhando com Cristo, vendo a experiência com Cristo, desse Cristo vivo, ressuscitado, também ressuscitaremos um dia. E que nesse tempo, nesse dia, né, diante de tantas dificuldades que a gente tem visto nossa população passar nesse mundo de conflito, de guerras, né, estamos aí convivendo novamente. Esse século XXI nos apresentou tantas surpresas, né? Quem imaginava que nós íamos passar por uma pandemia? Graças a Deus estamos chegando, parece, no final de uma pandemia, mas ainda não terminou. E agora vem essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas que não nos desesperamos, que não é o fim de tudo ainda. O homem tem o poder também nas mãos de terminar, de acabar com toda a humanidade, né? Com as temíveis bombas nucleares. Espero que isso nunca aconteça. Mas que nós possamos olhar nesse tempo de muitas tristezas, muitas angústias, onde muita gente perdeu seus entes queridos, amigos, que eu falo isso também na minha paróquia, porque na paróquia nós conseguimos aí superar as dificuldades ao longo dessa pandemia, mas também perdemos algumas pessoas que eram membros ativos dentro da nossa igreja, né? Como ministros, como catequistas,
agente de pastoral, pessoas coordenadoras de comunidades, também perderam a vida para a pandemia do Covid-19. Mas que diante de todas as tristezas, olhamos para frente, tenhamos a plena certeza que Cristo, ele venceu a morte. E que, como a velha frase que Jesus diz, né? Quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E Páscoa é isso, é caminhar com Cristo na certeza que não estamos caminhando em vão. E que você que nos acompanha aí, nesse domingo de Páscoa também, que você possa bem celebrar esse dia com alegria junto com a sua família, com seus filhos, com alguns vizinhos, e realmente desejar, né, a feliz Páscoa, ou seja, mesmo diante de tanta dificuldade que a vida às vezes nos apresenta, tenhamos alegria. Jesus venceu a morte e nos convida a caminhar com Ele. E com Ele venceremos também as dificuldades. Espero que você que nos acompanha possa celebrar bem a Páscoa com seus familiares e continuar fazendo essa passagem, né, de uma experiência velha para uma experiência nova de vida, ou seja, buscar a conversão, reconhecer as falhas, os pecados e saber que Cristo, ele está ao nosso lado. E a Páscoa é essa plena certeza que não buscamos nada em vão, ou seja, caminhamos com Cristo, caminhando com Cristo, temos a plena certeza que chegaremos à vida eterna um dia. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe vocês e que a todos vocês desejo, desde já, uma feliz e santa Páscoa. Muito obrigada, Padre Volney. Nós agradecemos imensamente, em nome de toda a equipe do Comunica 15, essas palavras tão bonitas e tão, assim, nos anima que o Senhor nos trouxe. Realmente, a morte não tem a última palavra. Nós estaremos aí nessa semana celebrando, né, esses momentos da paixão e morte de Jesus, para que nós possamos celebrar, né, juntos e juntas a Páscoa. E é isso que vale. Então, nosso agradecimento ao Senhor, nosso agradecimento também a todos vocês que nos acompanham, que vocês possam vivenciar santamente esse momento, aproveitando aí para ser um momento também de compromisso com a comunidade, compromisso com a sociedade. Eu aproveito também para deixar aqui, em nome da SEBS, em nome do Intereclesial, do 15º Intereclesial, né, o nosso abraço, a nossa sintonia a todos os nossos irmãos e irmãs que estão reunidos em Brasília, né, no acampamento Terra Livre, né, que essa ressurreição também aconteça para os povos indígenas, porque só assim ela poderá acontecer para todos nós. Né? Esse cuidado com a casa comum é que vai fazer com que a humanidade possa experimentar realmente, né, uma ressurreição verdadeira. Então, nós nos encontraremos no próximo domingo. Até lá!